Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, dando continuidade à nossa série de livros. Eu vou falar de um autor que eu já falei sobre uma outra obra dele em outro vídeo. Inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para essa outra videoaula, vamos dizer assim, que eu falei sobre esse autor, que é o Albert Camus, né? Hoje eu vou falar da sua obra mais famosa, O Estrangeiro, né? Tem outra obra dele aqui muito famosa também, que é do vídeo que eu fiz, que é O Homem Revoltado, né? Que ele fala sobre o niilismo, sobre a revolta dos dandies. Muito interessante, né? Sobretudo numa leitura, numa época de revisão dos totalitarismos, do que aconteceu na União Soviética, né? Principalmente quando os crimes do Stalin veio à tona, e ele tem uma certa rivalidade com, embora seja também de certa forma, não deixa de ser um existencialista, né, em alguns casos, com o Sartre, né, Jean-Paul Sartre, e ele, que o Jean-Paul Sartre era totalmente defensor das ideias, vamos dizer assim, comunistas da época e tal, e o Albert Camus já tem um viés mais libertário, anarquista e do absurdo, né? O absurdo é o que vai marcar as obras do Albert Camus. E tem um outro livro dele que se fez muito famoso também por conta da pandemia, que se chama A Peste, né? Esse livro é muito famoso. Tem um dele que eu não tenho ainda, que se chama O Mito de Sísifo, né? De quando você repete sempre os mesmos eventos. Parafraseando aquele mito da Grécia Antiga, né? Que o Sísifo foi condenado a levar uma pedra até o topo de um morro e ela rolava morro abaixo e ele tinha que levar de novo. Ou seja, é quando você é condenado a sempre fazer repetições, né? Coisas que nunca acabam e sempre se repetem também. É uma metáfora muito interessante. Mas o Albert Camus, nesse livro O Estrangeiro, eu acredito que o nome estrangeiro está muito ligado ao fato de uma ausência não de pensamento, mas é uma pessoa que é estrangeira de si mesmo. Ele vai falar do absurdo quando você tem um progresso tecnológico, sobretudo aquele que a gente assistiu a partir do século XIX, né, que permeou todo o século XX, que faz com que você seja uma pessoa que fica desumanizada, mas ao mesmo tempo isso faz parte do humano também. Essa noção de humano que a gente tem é a noção de uma moral eleita, vamos dizer assim, né? A desumanização, ela também gera uma característica que faz parte do humano. E ele fala de um personagem que ele justamente se tornou um estrangeiro porque ele não consegue mais estar imerso numa vida coletiva, né? A vida no coletivo para ele já não faz mais tanto sentido. Ele talvez seja tão ensimesmado, tão cético, vamos dizer assim, para as coisas da vida, não tem mais sentido de nada e tal, que ele acaba se tornando, vamos dizer assim, um estrangeiro. Esse livro foi lançado em 1942, né? E é uma época também que os grandes totalitarismos, a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, e é justamente daquele período de uma certa anomia no mundo, falta de ordem, falta de ordenamento, né? Quando você tem uma ausência de realmente de uma vida em sociedade comum. Porque o limite da vida é a morte, né? A morte é o limite da vida, né? Claro que todos vamos morrer, mas quando você tem uma vida pautada que a qualquer momento isso pode acontecer com você, você realmente age de uma forma que está fora de uma certa normalidade. E nos períodos de crise, esse tipo de sentimento acontece com as pessoas também, né? Nós vimos e vivemos isso nos últimos 2 anos de pandemia e tudo mais. Por isso que as obras do Albert Camus talvez façam muito sentido, sobretudo para as pessoas que querem entender justamente essa ausência de si mesmo, vamos dizer assim, a ausência de qualquer tipo de significado numa sociedade onde a normalidade ela já não está mais acontecendo, né? A normalidade não vigora mais. Nesse livro ele conta a história do Meursault, né? Que seria um argelino francês, ou francês argelino, assim como o Camus era também, né? Que ele é uma pessoa que está esvaída de qualquer tipo de sentimento e tudo. E o capítulo mais famoso, e até meio que se gira em torno disso, toda a obra,
inicialmente começa com o velório de sua mãe, né? A mãe dele falece e ele vai narrando todo o velório. Ele vai no velório da mãe dele, mas ao invés de ele estar preocupado ou sentindo a dor da perda da mãe e tudo mais, ele está reparando nas pessoas, na roupa das pessoas, no ritual religioso, na forma com que o padre, né, ou o líder religioso dali, da cerimônia, trata ele. Ele é cristão, né, embora more na Argélia, que é um país predominantemente muçulmano, mas os franceses argelinos são cristãos, né? E aí ele vai falando justamente, ele é uma pessoa que se atenta mais aos detalhes do que a coisa principal do que está acontecendo, que é a própria morte da mãe dele, né? Ele recebe a notícia meio que indiferente desse fato, né? E é muito curioso, porque o livro ele fala justamente de quando a gente relativiza muito, a gente passa a relativizar muito, seja a constituição de um país, seja a moralidade, a moral, seja a própria noção da morte, seja o amor, seja todas essas instituições que compõem justamente a nossa forma de ver o mundo, a nossa cosmovisão e tudo mais. Se a gente desconstrói tudo isso, chega uma hora que a gente fica realmente indiferente a tudo. Muitos sempre falam que a literatura ela é maravilhosa, o conhecimento é maravilhoso para você se tornar uma pessoa mais consciente. Isso de fato acontece, não vou negar. Mas também tem uma característica que eu acho que o excesso de conhecimento tende a nos tornar cada vez mais céticos, né? O otimista, né, aquele que vê a visão de mundo por um otimismo, ele tem que ter um espírito muito forte, que não se acaba mediante uma carga grande de leituras, e sobretudo se ele passa a explorar novos horizontes, novos autores, ou se ele passa a ler justamente as ideias daquelas ideias contrárias do que ele defende, do campo ideológico de contrário do que ele defende. Ele tem que ter um espírito, vamos dizer assim, idealista muito grande para sobreviver a justamente, se ele se propõe a adentrar totalmente o mundo intelectual, para ele não se tornar um cético esvaído de qualquer tipo de sentimento ou significação. E na vida é a mesma coisa. Se a gente passa a pensar demais, a relativizar demais, uma hora a gente não, seja com as coisas da vida, seja com a nossa identidade, seja com o que for, a gente não tem mais justamente, vamos dizer assim, as instituições que sempre fizeram parte da cultura transmitida através da família, através da sociedade. A gente desconstrói tudo isso e nos tornamos um esvaído de qualquer tipo de significação, né? E o que acontece com o personagem é muito parecido. E ele, justamente no dia seguinte da morte de sua mãe, do enterro de sua mãe, ele vai ao cinema com uma menina que ele gosta lá, que ele flerta, a Marie, né? E ele fala justamente que ele recebeu 4 ou 5 dias de licença do trabalho, né? Por conta da morte da mãe. E ele fala que isso ia coincidir com mais 2 dias, vamos dizer assim, do fim de semana. Então ele ia ficar praticamente a semana inteira de folga, né? E o chefe dele fica meio assim, e ele começa a relativizar, falando que talvez para ele é mais importante o que o chefe vai pensar dele ficar uma semana longe do trabalho, do que realmente a dor que ele supostamente está sentindo referente à perda da mãe. Vale lembrar, é uma leitura muito errada que as pessoas fazem, que ele não é vamos dizer assim, uma pessoa de má fé, uma pessoa do mal, né? Às vezes a moralidade em excesso ela faz com que a gente vê esse tipo de personagem, esse tipo de pessoa no nosso convívio talvez, e a gente aponte o dedo falando que essa pessoa ela é errada, que ela é, enfim. Ele tem sim sua preocupação. Ele não é uma pessoa que está totalmente fora, embora o nome do livro já diga o estrangeiro, né? Que está totalmente fora de uma condição de se viver em sociedade. Ele não faz nenhum mal à sociedade, né? Embora acontece um fato mais pra frente que eu já vou falar. Mas mesmo assim, a moralidade que nos exige uma certa preocupação, uma certa vida voltada para outrem, uma vida voltada para o coletivo, essa ideia de que tudo que se faz tem que ter um propósito de servir a um bem comum,
ela é uma ideia que em excesso, e, quando e ligada à moralidade, muitas vezes até cristã das pessoas, quando você tem uma pessoa que ela é muito ensimesmada, que ela é muito voltada para si, justamente recai sobre ela todo tipo de assédio, vamos dizer assim, quando na verdade ela só é uma pessoa que está vivendo a vida, né? Por mais que ela não tenha sentimentos para muitas coisas e tal, que ela alcançou, eu não digo Ubermensch que o Nietzsche falava, né, do além-homem, não digo isso, que eu acho que isso é uma certa utopia, mas por mais que ela alcançou um estágio onde ela tem uma proteção interna muito grande às adversidades ou aos entraves, às travas que a vida em sociedade nos proporciona, ela é muito assediada e todo mundo aponta o dedo para ela, né? Eu acho que isso é um grande erro, né? Ele fala de seu vizinho Raymond, né? Raymond, não sei como seria em francês, mas em inglês seria Raymond, que ele fala justamente do cachorro dele, que é um Cocker Spaniel. Lembrei do cachorro do meu grande amigo Danilo, um abraço para ele, né? E aí ele fala que esse cachorro é muito mal cuidado, enfim. Ele é uma pessoa muito atenta aos detalhes. E isso faz parte da pessoa que pensa em excesso. A pessoa que pensa em excesso, ela está voltada para algo mais abstrato, ela às vezes pensa mais no macro do que no micro, claro que sim. Mas justamente é aquela que está atenta aos detalhes, aos pequenos detalhes da vida ou do cotidiano, sobre a forma que uma pessoa se porta, ao cachorro que a pessoa tem, a forma com que ela fala, a forma com que ela gesticula. Então é muito interessante isso, porque eu acho que uma pessoa que é muito ensimesmada, uma pessoa que é muito voltada para dentro, ela realmente desenvolve isso de uma forma aguçada, maior do que aquela que sempre foi voltada mais para o coletivo. E aí eu já vou até um pouco mais além. Eu acho que o filho único, por exemplo, ou a criança que sempre teve seu próprio quarto, né, que nunca teve que dividir um cômodo da casa com mais pessoas e tudo mais, isso propicia nela um individualismo maior, propicia nela uma introspecção maior do que aquela que sempre teve que viver já desde sempre imersa num coletivo. Isso está ligado às sociedades mais individualistas ou sociedades que, por conta do terreno, do território, forçaram elas a serem mais coletivistas. Então, o ideal, vamos supor, da América do Norte, saxão, ele é mais individualista do que em certas regiões do Brasil, do México ou de outros países da América Latina, que foi-se obrigado a aquele indivíduo viver em uma coletividade maior. São Paulo, o Sudeste e o Sul do Brasil, ele tem uma característica mais individualista, até mesmo na organização territorial, né? O minifúndio, embora isso tenha se alterado um pouco, ele sempre foi mais forte nessas regiões do que nas regiões do latifúndio, nas regiões que tinham, por exemplo, a Casa Grande Senzala, essa outra ordem, talvez até mais coletivista do que essas outras regiões, né? E isso gera justamente uma outra forma de se ver e assimilar a realidade. E eu acho que as duas não precisam estar em conflito, as duas são válidas. E na modernidade, principalmente a pós-modernidade, embora o discurso seja voltado para que você tenha que fazer um bem comum e tudo mais, a gente sabe que cada vez mais, até mesmo nas periferias, em locais onde isso não vigorava, o individualismo está cada vez maior, né? O Meursault, ele tem uma espécie de... ele é uma espécie de nihilista, né? E ele tem um ateísmo exagerado, né? Numa sociedade que acaba se tornando uma sociedade, por conta até dessa revolução científica e tudo que aconteceu desde o século XIX e que perpassou o século XX todo, esvaída de sentido, né? E ele se torna um amoral, né? Não é imoral, é diferente de imoral, é amoral. É uma ausência de moral, não que ele tenha uma moralidade condenável ou ilegal aos meios legais e tudo mais, mas ele é uma pessoa que se torna um estrangeiro, né? Justamente voltado para si mesmo, né? O Engenheiros do Havaí fala muito
das coisas, dos livros do Albert Camus, né, nas músicas, tem a revolta dos dandies. Eu acredito que aquele sou um estrangeiro de si mesmo, né, passageiro de algum trem, eu acho que ele está se relacionado justamente a isso, uma pessoa que deixa a vida simplesmente existe, né? A vida não tem um sentido, a vida não tem um ordenamento, a vida não tem um propósito. Você simplesmente existe, igual o Sartre falava, né? Que nós estamos condenados à existência, né? E essa existência ela não tem um sentido. A gente que cria o próprio sentido da existência. E o ateísmo ele faz com que você justamente fique longe dos entraves que a própria religião e moral religiosa ela coloca na sociedade. Então, tem uma passagem que é a passagem mais famosa do livro, né, que é a morte de um árabe. Ele está numa praia, se envolve numa confusão, ele e alguns amigos, né, e ele acaba assassinando a tiros um árabe, né, nessa praia. Ele dá 5 tiros no árabe, inclusive depois do primeiro tiro que o árabe cai no chão, os outros 4 tiros são disparados num corpo que já é praticamente moribundo, ou seja, ele é uma pessoa totalmente sem consciência nesse sentido, né? A morte para ele se tornou algo banal, que dar 5 tiros num corpo estirado no chão para ele não é uma coisa que ele não tem um entrave moral ou da própria consciência pesada que uma pessoa que tem, vamos supor, esses valores teria, né? Pela noção do pecado, pela noção de todas essas instituições que a própria religião molda a cultura também. E aí ele vai preso, e aí na prisão ele vai contando justamente uma parte que eu achei muito curiosa, que é a parte mais interessante do livro, na meu ver, né? Que é quando ele é interrogado por não me lembro se é um juiz ou se é o próprio advogado que vai defender ele. E aí ele começa a ser condenado não necessariamente pelo crime em si, mas pelos códigos morais. E aí vem justamente essa ideia de que a própria constituição de um país, as próprias instituições morais desse país e tudo mais, elas são baseadas num código eleito de uma moralidade que realmente é ele que impera, né? Então é hipócrita o discurso de se falar que se aceitam outras visões, quando na verdade não se aceita. Você tem uma moral eleita. E ele começa a condenar o personagem, por exemplo, porque ele não se comoveu, ou porque ele não chorou no enterro da mãe dele. O interrogador dele pergunta se ele acredita em Deus, aí ele fala que não. E o interrogador começa a ficar incomodado porque ao mesmo tempo que ele condena a ausência de sentimento que ele tem, né, que o detido tem, o detento tem, ao mesmo tempo ele vê que ele é um ser humano comum. Ele tenta querer mostrar a ideia dele ser um assassino perverso, um pervertido, uma pessoa que está fora de uma normalidade, mas no fundo ele é uma pessoa normal, né? E vem a ideia de que isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Até mesmo aquelas que possuem a moralidade eleita dentro de si. Então, esse interrogador começa a ficar incomodado porque ele não consegue chegar nas respostas que ele queria chegar. E isso é muito interessante porque é uma crítica que se faz justamente, não só, não digo aos advogados, mas à própria lei, à própria justiça de um país. A justiça quer realmente analisar o fato em si, ou ela está preocupada com a moralidade, ou com um público, ou com uma opinião pública que vai julgar com bases moralistas o fato que ocorreu, né? E aí ele fala justamente, quando você deu o primeiro tiro, você esperou alguns segundos ou minutos até que você disparasse os outros 4 tiros no corpo estirado no chão. Ou seja, isso é uma coisa pior para ele, o fato dele ter esperado, mostrando que ele é uma pessoa fria, que ele estava consciente do que ele estava fazendo, do que realmente o crime em si, o ato em si. Então fica, ou se condena pelo ato, ou se condena pela intencionalidade, ou se condena com bases morais, né? E aí, enfim, ele vai narrando quando a Marie, aquela namoradinha dele, vai visitar ele na prisão, e ela fala, toda preocupada, você tem que ser forte, você tem que aguentar, ter esperança.
E ele não tem esperança, não tem nada disso, ele simplesmente está lá. Tem uma parte que ele fala: se tivessem me colocado dentro de um tronco de uma árvore e eu tivesse que passar o resto da minha vida sem me mover, imóvel dentro de um tronco, olhando para cima uma flor florescer no tronco, eu me adaptaria. Ou seja, ele é um ser tão... A noção do Darwin, que o ser humano é tão adaptável, que ele é tão adaptável que até numa situação de prisão, numa situação dos extremos, numa situação que lhe roubam a vida, a liberdade, ele se acomoda, né? Ele é tão sem sentido que para ele tanto faz estar dormindo com percevejos andando no seu rosto, ou estar livre, ou estar indo ao cinema, ou ao enterro de sua mãe. Enfim, ele é realmente aquilo que a gente poderia dizer de um ser totalmente desconstruído, né? Então ele narra o que ele passa na prisão, por exemplo, que mesmo esvaído de sentido, ele também sofre, né? O sofrimento, igual o Unamuno falava, né? O Miguel de Unamuno, é inerente à existência humana, né? Desde que nascemos e o ar entra em nossos pulmões, e o bebê quando nasce chora por conta disso, porque ele sente dor, a dor e o sofrimento, ela é algo inerente à nossa existência, e tentar remover o sofrimento, tentar negar a tristeza e o sofrimento, eu acho que é um ato totalitário, é um ato pior do que você reconhecer que faz parte da nossa vida e que temos que saber lidar com isso. Então ele começa a falar que ele tem que matar o tempo, né? O pior que ele sente é o tédio, né? Ele passa tempo sem fumar e ele começa a sentir abstinência do cigarro, depois ele vai se acostumando a ficar sem o cigarro, e ele vai sentindo que ele vai superando cada desafio, por exemplo, daquela nova realidade dele encarcerado. Ele pega lascas de madeira do estrado da cama onde ele dorme e fica chupando esses lastros, essas fincas de madeira, né? Essas farpas de madeira, para estimular a salivação, porque ele fica com muito enjoo, ele fica passando mal. E então, depois de tudo isso, tem a audiência, né? Ele vai meditando sobre a prisão e tal, e aí chega a audiência. E aí aparecem os personagens do início do livro, né? O Salamano, que, se eu não me engano, é o vizinho dele, eu acho que eu falei errado no início do vídeo. O Raymond também, que foi uma testemunha do assassinato do árabe, e ele fala da Marie, que está lá, bonita, com seu chapéu, toda elegante e tudo mais. E aí ele vai falando justamente que ele lembra das palavras da enfermeira que falou com ele no enterro da mãe dele. Então o livro, ele vai sempre remetendo, sobretudo, quando ele está na prisão e na audiência, o fato inicial, que é a morte da mãe, e a morte do árabe que ele assassinou. Então fica esse jogo, né, da condenação dele, não só pelo ato, como eu disse, mas também por ele ser uma pessoa sem sentimento, que não chorou no enterro da morte da mãe. Então, assim, não vou contar o final, não vou falar mais, já dei muito spoiler. Espero que vocês leiam o livro, é um clássico, é muito bacana. E mostra também, assim, tirando um pouco o lado filosófico, mostra passagens em uma Argélia, ainda colônia da França, que depois a Argélia vai ter uma guerra de independência contra... Na época, se não me engano, era o presidente de Gaulle, né? Charles de Gaulle, da França, e nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, e aí os argelinos conseguem a independência, e os argelinos hoje migram muito para a França, né? Tem uma relação muito forte com a França, sobretudo muçulmanos argelinos que compõem praticamente quase todos os subúrbios de Paris, né? E a Argélia tem uma certa influência espanhola, bem menor do que francesa, bem como o Marrocos. O Marrocos, ele tem influência francesa e espanhola, né? Tem partes do Marrocos ainda que são inclusive consideradas cidades espanholas, como Ceuta e Melilla, né? No norte do Marrocos, e o próprio Marrocos já foi também disputado tanto pela França quanto pela Espanha, né? Tinha ali naquela região da Mauritânia também, né? O Saara Ocidental espanhol. Essa é uma região conhecida como Maghreb, né? São os magrebinos, o Maghreb, norte da África. Então é interessante você ver o contraste de uma cultura europeia, francesa, vamos dizer assim, como ela foi
introduzida e edificou basicamente lado a lado, simultâneo com a religião local islâmica, né? O país, a Argélia, que tem essa dualidade cristã e islâmica, mas embora tenha tudo isso, cabe a gente ressaltar que essa ausência de sentimento e de significação, embora isso seja algo mais propício do mundo ocidental do que do mundo oriental, ela atinge a todos, né? Tanto os ocidentais quanto orientais hoje, eles são mais céticos do que se a gente pegar anos atrás, quando a religião ela era mais forte. Isso é uma resultante do mundo científico e nós todos estamos esvaídos dessa grande significação, mas se estamos condenados à eterna existência, cabe a nós atribuir uma significação para a nossa vida. E uma delas, que eu dou uma dica, que foi aquela que eu atribuí para mim, é justamente a literatura.